Muito bem, Tenente Carlos, muito bom dia, tudo bem, Tenente? Bom dia, Juliano, bom dia, ouvintes da Rádio Sucesso. Atrasamos por alguns minutos, mas estamos aí com a resenha dos últimos 2 dias, né? Muito bem, foi movimentado ou tranquilo? Então, razoável, não tivemos muitas ocorrências, mas tivemos algumas ocorrências, assim, de certa forma, para a gente estar alertando de outras pessoas, né? Servir de experiência, principalmente ocorrências de furto, tem voltado a ocorrer, as pessoas ficaram atentas, né? Okay. Começando aqui na nossa resenha, no dia 12, às 13 horas e 15 minutos, durante blitz de trânsito na Praça do Rosário, os militares abordaram vários veículos, dentre eles uma motocicleta Yamaha YBR 125 de cor preta, que foi detectado que o condutor era inabilitado. Sendo feita a notificação pertinente, a motocicleta é liberada para um condutor devidamente habilitado. O Sargento Ribeiro e Cabo Volta que atenderam essa ocorrência. Já no dia 13, às 0 horas e 10 minutos, os militares foram acionados na Praça Antônio Carlos, onde, segundo testemunhas e o solicitante, um autor que estava completamente embriagado, ele adentrou num veículo de propriedade do solicitante, um Volkswagen Brasília de cor azul, e esse veículo estava destrancado, ele parou naquela rua que sai na Rodolfo G. Chaves. Ele tem uma clive, ele entrou no carro, felizmente o carro desceu e parou no meio da via, ele desengrenou o veículo, ele desceu e parou no meio da via, ficando atravessado, não causou nenhum dano a ninguém, nem ao veículo, sendo o autor localizado e preso e conduzido para a delegacia. O Sargento Rodrigo e Cabo Silva que atenderam essa ocorrência. Às 7 horas e 55 minutos, ainda do dia 13, ontem, pela manhã, o solicitante compareceu no quartel alegando que reside na rua Vitalino Tadeu e na data do dia 12, por volta das 19 horas, propôs acompanhar seu pai até a cidade de Belo Horizonte. Só que as irmãs do caso da vítima passaram a lhe agredir com vassouradas e o cunhado do mesmo chegou a segurar o mesmo pelo pescoço. E nas agressões resultou uma lesão na coxa esquerda da vítima. Ele foi orientado a procurar a delegacia para estar representando. O soldado Renan que registrou essa ocorrência. Às 9 horas, ocorrência de agressão na rua Roberto Moraes Dias, segundo a vítima, seu namorado a forçou a ir até sua residência para ambos conversarem. E lá chegando, entraram em calorosa discussão, tendo o autor passado a agredir a vítima com tapas no rosto. Tendo o irmão do autor intervido, separando, no caso, a briga, as agressões, né? E a vítima conseguiu evadir do local. O autor foi atrás da vítima, chegando na residência da vítima antes dela. Aí ela acionou a polícia militar, o cidadão foi localizado e preso, conduzido para a delegacia. Cabo Cláudio Anos que atendeu essa ocorrência. Às 13 horas e 30 minutos, ocorrência de furto na rua Olo Torres. Segundo a vítima mesma, repousava em sua residência, no momento em que o elemento não identificado adentrou no interior da residência, furtando R$600 em dinheiro que estava em uma carteira, um crossover marca Stetson, um medidor de baterias, um celular marca LG. Cabo Cláudio e Anos que atenderam essa ocorrência. Então, não tem suspeita da autoria do delito. Já às 22 horas e 30 minutos, ainda de ontem, ocorrência de ameaça na Praça Coronel Torres. Segundo a vítima, mesma estava com seu namorado no referido local, quando a ex-esposa do seu namorado ali compareceu e passou a lhe proferir ameaças de agressão. E ela evadiu do local, porém, continuou as ameaças através de mensagens no celular. A vítima foi orientada, está procurando delegacia para representação e está levando esse celular, né, com essas ameaças que está escrita, né? E a autora não foi localizada. Às 23 horas e 30, aproximadamente, daí em diante, os militares fizeram uma blitz, né, no local ali na rua Santo Antônio, tendo em vista veículos que utilizam o aeroporto e circulam para aquele local. Foram abordados vários veículos, dentre os quais um Ford Escort cor vermelha, um Fiat Uno Mille de cor branca, uma motocicleta Honda CG 125 Fan de cor preta, ambos, todos eles com condutores inabilitados. Foram feitas as notificações pertinentes e os veículos liberados para condutores devidamente habilitados. Já na madrugada de hoje, pela manhã, por volta de 1 hora da manhã, a militar foi acionada, né? Os militares foram acionados na rua José Alzamora. Segundo a vítima, mesmo deixou sua motocicleta destrancar, a moto não estava com a chave na ignição, não, mas o portão da residência da vítima estava destrancado. E ela deixou sua motocicleta, uma Honda NXR 150, de cor preta, 150 Bros. Ela estava na garagem e ele não sabe o horário preciso, alguém furtou essa motocicleta, certo? E evadiu do local sem que ele visse. E não há suspeita da autoria do delito.
sargento Ribeiro que volta que registrar essa ocorrência. Nós tivemos dois furtos nessa noite, nessa resenha. Um foi em residência. A pessoa, segundo informações, ela estava repousando durante o dia e a pessoa adentrou com ela lá dentro. Então a gente tem que se cercar, trancar. Segundo a vítima, a porta estava trancada, mas às vezes, por um descuido, deixou aberta. Então a gente tem que trancada. E veículo, mesmo dentro, eu, por exemplo, eu tenho o hábito de trancar o veículo até dentro da garagem da minha casa. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Até porque a gente tem que, às vezes a pessoa arromba o portão e leva o veículo. Se o veículo está trancado, é um dificultador a mais para que a gente não tenha o nosso bem sendo levado. Então a gente tem que se cercar desses cuidados para que fatos como esse não voltem a acontecer. Quais são as características dessa moto que foi roubada? Ela, no caso, é uma Honda NXR 150 Bros de cor preta. A placa, eu não peguei a placa aqui não, mas a suspeita de um cidadão, os militares estão no encalço. E informações também, o pessoal pode estar ligando no 190, vai estar ajudando, né? Perfeitamente. A gente está falando teve aí essa resenha aí de moto, então aproveitar ter uma pergunta aqui, um rapaz está numa situação interessante. O ouvinte nosso, ele disse que comprou uma moto em 15 pagamentos. Estava pagando, em determinado ponto ele vendeu a moto para uma pessoa em Lagoa da Prata. Vendeu a moto para que a pessoa continuasse pagando. A moto não tinha placa e lá em Lagoa da Prata a moto foi apreendida pela polícia. E o rapaz não fez nada. E ele gostaria de saber o que fazer, pois a moto está presa e ele continua pagando essas parcelas. Tem como ele fazer alguma coisa nesse caso? No caso, ele vai ter que continuar pagando ou está vindo... Tá no nome dele, então ele tem que continuar pagando para não sujar o nome, né? Porque o outro comprou, mas não transferiu para o nome dele. Ele deveria ficar pagando, não está pagando, então a própria pessoa está pagando uma moto que não está mais com ele, inclusive está detida. Infelizmente, às vezes, um erro da gente, a gente acaba pagando caro mais à frente. Então, todo negócio que a gente for fazer, a gente tem que transferir, não pode deixar nada no nome da gente. Você tem que transferir, principalmente veículo automotor, onde você fica, principalmente quando você não transfere, fica o seu nome lá registrado. Então é bom, possível de exemplo para outras pessoas. Felizmente, ele pode procurar um advogado, né? Procurar ver o que ele pode fazer. Mas para a gente não estar incidindo em situações como essa, a gente está fazendo um negócio, qualquer que seja, que a gente passe para o nome do cidadão, transfira. Se você, ainda mais nessa situação de ter que efetuar pagamento, se você não paga, o nome de quem está lá, no caso desse cidadão, do ouvinte. Ele vai para o Serasa, ele vai para o SPC, então ele tem que estar quitando, porque senão o nome dele é ele que vai estar, no caso, sendo responsável. É o responsável, porque não foi transferido pelo nome do outro. Então, ficar atento para servir de experiência para outras pessoas, para nós mesmos, para que a gente não aconteça amanhã, o fulano de tal é gente boa, mas infelizmente às vezes acontece com todo mundo. Às vezes a pessoa por um descuido, às vezes tem algum problema de saúde, a pessoa deixa de efetuar o pagamento e por não ter transferido o responsável no nome de quem estiver. Ou como o senhor mesmo diz, fulano é gente boa, nós somos amigos, não vai fazer isso não, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? E aí acontece que deixa de pagar lá, o seu nome é que está. O ouvinte gostaria de saber o seguinte, tem acontecido já com uma certa frequência, alguém para com o carro na porta da sua casa, fica buzinando para chamar a outra pessoa. Isso tem acontecido com uma certa frequência. Se nesse caso ela tem como agir de alguma forma, o que o senhor orienta? A buzina não é feita para esse fim. Ela é apenas um sinal sonoro de advertência para uma pessoa estar transpondo uma via. Às vezes tem alguém... É um sinal mesmo de advertência. Não é para esse fim, para chamar alguém. Inclusive, se alguém chegar na minha casa buzinando, vai buzinar até cansar. Às vezes a minha esposa vai estar buzinando para você. Fala, eu não atendo buzina. Se quiser, a campainha é feita para isso. Se alguém quiser me chamar, que apita a campainha, que eu vou lá atender. Do contrário, vai ficar buzinando até cansar. Entendeu? Mas eu entendo que se ele quiser fazer uma ocorrência de perturbação, enquadra-se perfeitamente. O ouvinte gostaria de solicitar à PM a colocação de uma placa maior na rua Alzira Torres, com Antônio Chaves. Porque apesar de todas as reclamações, né, o pessoal continua entrando na contramão. Ela não sabe mais... ele não sabe como não aconteceu nenhum acidente até hoje. É ali quando você pula a linha férrea, na Rua do Comércio, né? E entra para a esquerda até uma certa altura, dá para ir, porque tem uma placa lá, você entra numa outra ruinha. Depois você não pode subir. As pessoas estão subindo ali. Realmente... E a placa realmente ela é bem pequenininha, presa em um poste lá. Ela é bem... Quem não conhece, que não é da cidade, pode realmente pode entrar em dúvida, né? Porque ele vê a placa no início, não está proibindo, ele pode às vezes achar que não é proibido. A gente vai estar verificando, ver a possibilidade
junto ao executivo e ver se realmente é necessário, se tem condição de estar fazendo essa adequação para a gente estar evitando um mal maior. Seria interessante colocar essas placas novas, né, maiores, porque a que tem lá realmente é bem antiga e está presa a um poste, bem pequenininha. Uma ouvinte diz o seguinte: o ex-marido está com a pensão alimentícia em atraso há aproximadamente 6 meses. Ela gostaria de saber o que ela pode estar fazendo. Se é uma ação civil, ela procurar o fórum o mais rápido que ela puder. Como diz no Brasil hoje, é uma das coisas que realmente a pessoa ela é punida por falta de pensão, no caso alimentícia. Ela procurar o fórum, no caso o Ministério Público, para que, se ela não tiver condição de advogado, tem um defensor público, certo? Procurar o mais rápido possível, que ela com certeza irá conseguir esse pagamento. Se caso a pessoa não efetuar o pagamento, ela é presa. Muito bem. Tenente, muito obrigado aí pelas informações. Essas foram as dúvidas dos nossos ouvintes nesta sexta-feira. Bom fim de semana, até segunda, se Deus quiser. Até segunda-feira, como diz mais uma vez, lembrando os motociclistas, né, no caso do trilhão que vamos ter, sempre promovido pelo Rotary, domingo, a partir de 7 horas da manhã, de frente ao Rotary, as 120 primeiras inscrições têm direito à camiseta e ao troféu. Evidentemente que está incluído aí o café da manhã, o lanche na trilha, o almoço, a bebida, refrigerante, está tudo incluído no valor da mensalidade da inscrição. Então, a partir de 7 horas tem alguém fazendo, e as pessoas que for participar dessa trilha, que faça de forma tranquila. É um dia tranquilo, um dia para quem faz esse tipo de... gosta dessa aventura, é bonito, uma aventura bonita, certo? Vai ter um local onde que vai ter um prêmio, quem conseguir subir um morro lá, certo? Vai ter uma premiação, quem subir. E é um evento bonito, e no final o pessoal tem a confraternização com o almoço, onde o pessoal, todo mundo se confraterniza, certo? Então as pessoas têm cautela no retorno na cidade, não circular com essas motocicletas em vias, que elas possam estar embarcadas para retornar para suas localidades, quem for de fora, certo? E a gente deseja um bom fim de semana a todos. Muito bem, este foi o programa Polícia em Notícia, desta sexta-feira, 14 de setembro de 2012. Você ouviu Polícia em Notícia. Oferecimento CEMIG, a melhor energia do Brasil.